Boa noite, Brasil, boa noite, Rancho Queimado, boa noite, Ana, e boa noite, senador Alessandro Vieira, que está com a gente aqui nesta noite, para a gente ter uma conversa sobre a CPI da Covid. Senador, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, prazer estar conversando com vocês. Maravilha. Ana, vamos fingir que a gente não se fala faz tempo? Oh, boa noite, Ana. Quanto tempo? Boa noite, Álvaro. Boa noite, amigo internauta. Maravilha. Maravilha. A gente está aqui hoje com o senador Alessandro Vieira. Vocês que estão acompanhando a CPI com a gente aqui devem estar para aí da atuação do senador da CPI. Ele que, na verdade, é gaúcho, é de Passo Fundo, né? Mas é senador hoje por Sergipe. O senador Alessandro também é delegado e isso, pelo jeito, influencia na maneira como ele atua na CPI. Eu vou mostrar um trechinho do último depoimento dos irmãos Miranda, que teve a participação assim decisiva do senador Alessandro e, na sequência, a Simone Tebet veio, né, e construiu em cima das bases ali que o senador Alessandro tinha deixado. Vamos ver esse trechinho de vídeo e a gente inicia a nossa conversa. Está lhe faltando coragem para falar o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é a figura que é referida em todos os corredores com envolvimento nesse caso. Então, eu gostaria de dar a oportunidade, deputado, para que o senhor exercite, de fato, a coragem que o senhor propala na internet. Porque, efetivamente, quando o senhor tenta fazer as manobras, as ginásticas, os malabarismos, para dizer que não consegue recordar um nome, o senhor claramente ofende a inteligência dos parlamentares que estão lhe assistindo, ofende a inteligência dos brasileiros e, muito claramente, joga fora uma oportunidade. Então, eu peço novamente que o senhor faça esse exercício de buscar na sua memória o óbvio nome do parlamentar que o senhor não está com coragem para falar aqui. Existem momentos na nossa vida de que era melhor ter esquecido o que a gente escutou. E eu acho que esse foi um dos momentos, porque se o presidente da República, o qual eu admiro tanto, olha para você e fala, e demonstra que sabe, e sabe a chave, você sai de lá, e agora, hoje, porque se hoje ele disse que vai investigar a partir de agora, significa que desde então não foi feita a investigação, e nem o nome da pessoa que ele fala para mim, teoricamente está sendo investigado a pedido do presidente, eu acho que eu tive realmente um lapso de memória e temporal, que eu não queira contribuir com essa comissão. O senhor voluntariamente compareceu na CPI. E como é que eu provo se o presidente disser que eu estou mentindo, senador? E como é que eu provo se ele disser que eu estou mentindo? O senhor voluntariamente assumiu o compromisso de dizer a verdade, mas lhe falta coragem para dizer. Nós temos documento. Então, não assumisse o compromisso. Fizesse como vários outros fizeram. Não tiveram coragem de assumir o compromisso da verdade. O senhor assumiu o compromisso e agora aqui, diante do Brasil, não tem a coragem de falar o nome. Eu falo, deputado federal Ricardo Barros, será ouvido se a CPI assim o entender. A gente precisa ter tudo claro nesse país. Só vai mudar o país, como o senhor disse que quer mudar, quando as pessoas tiverem coragem, especialmente as pessoas que... O senhor acha que eu já não tive coragem demais de estar aqui, senador? Você acha que eu e meu irmão aqui, expondo da forma que estamos expondo, dando chance de vocês concluírem o trabalho, já não fiz uma grande missão por essa nação? Que talvez hoje, muitos dos eleitores apaixonados... Continue, senador. O seu irmão, sim. O seu irmão, que é um servidor público concursado, cumpriu a missão dele. O senhor faltou com a sua missão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma. O senhor confirma, então? Muito bem, muito bem. E foi assim que aconteceu. Desde que aquele nome foi dito, o Brasil não é mais o mesmo. Agora a gente não fala mais em superfaturamento de vacina, a gente fala em superfaturamento
das vacinas, no plural, e vai se descobrindo que o buraco é muito mais embaixo. Queria saber do senador Alessandro se conta ali a experiência como delegado, é alguma técnica que o senador já usou, porque eu realmente achei que eu ia passar a tarde inteira sem ouvir aquele nome, mesmo sabendo, sendo paranaense, senador, exatamente qual era o nome desde o começo, né? De fato, a experiência como delegado ajuda, né? São quase 20 anos fazendo depoimentos, colhendo depoimentos. E tem uma parte desse trabalho que é ouvir o interlocutor, entender como ele se comporta, entender a sua linguagem corporal, enfim, sua forma de pensar. E isso ajuda a formular as perguntas certas. Eu acho que funcionou muito bem a dobradinha com a senadora Simone Tebet, e eu espero que a gente continue fazendo esse trabalho. O mais importante é conseguir o resultado, o fragmento de informação. É muito raro você ter um depoente que sente naquela cadeira e vai entregar a verdade completa. O natural é que as pessoas sentem na cadeira e tentem manipular a informação, mostrar apenas aquilo que interessa, tentar se eximir de qualquer responsabilidade. E o nosso trabalho naquele momento é ir buscando os detalhes, e eu acho que esse depoimento especificamente ajudou bastante a acelerar os trabalhos da CPI. Sem dúvida. Senador, qual era o raciocínio ali? É apelar para o brio do sujeito? Tem um determinado momento ali que o senhor fala assim, olha, o seu irmão sim, foi corajoso, mas você, né, a coragem assim, é mais uma coisa de internet e tal. Qual era o raciocínio ali, assim? Porque funcionou mesmo, né? Foi uma pressão psicológica, depois a gente parecia até emocionado na sequência. Basicamente, o deputado Luiz Miranda se apresenta como um cidadão que combate a corrupção e que quer mudar o Brasil. E se isso é verdade, ele tem que materializar isso, não pode ficar no campo das promessas para a internet. Isso daí a gente já viu que não significa nada. Então a cobrança ela vai incisivamente naquele ponto que se percebe que é um ponto importante para ele, relevante para ele. Como hoje, ouvindo o Carlos Wieser colocar a questão do sentimento de missão, de servir as pessoas, de religiosidade. Então, como é que você tem tudo isso no seu, enfim, core, na essência da sua pessoa, e você se porta de uma forma tão canalha, rindo de mortes e difundindo mentiras? Isso, enfim, do trabalho de interrogar faz parte. Entendi. É mais ou menos como confrontar a pessoa com aquela imagem que ela quer passar? É por aí? Sim. É cobrar para que se dê passos adiante. É mais ou menos você ir fechando as portas e deixar aberta aquela que é necessária para que ela atravesse. Entendi. Como fosse guiando o discurso da pessoa através das perguntas. Essa é a técnica. Você saber o que você está perguntando, aquilo que ele potencialmente pode responder, onde é que você quer chegar. Literalmente, é fazer o dever de casa e tentar aplicar isso na hora de questionar. É mais ou menos o que vocês estão fazendo comigo. Tá certo. Doutora Ana, encaminha o senador. Mas olha, a gente jamais poderia fazer com tanta propriedade. Aquilo foi uma aula de pergunta. Agora eu fiquei até encabulada de fazer a minha, mas vamos lá. O pessoal está curioso, eu tenho bastante gente mandando pergunta. Ih, caiu. Voltou? Voltamos? Oi. Olá. Olá. Caiu bem na hora. Eu acho que o senhor está ouvindo a gente. Está um pouquinho travada a imagem, mas podemos ir. Estou ouvindo tudo. Maravilha. Tem uma ligação aqui que interrompeu. Desculpa interromper a ligação também. Senador, tem muita gente preocupada, né, e mandando perguntas a respeito do que acontece agora com a Covaxin, enquanto vacina, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, o Brasil deixou de comprar uma vacina boa, ofertada a um preço razoável, com antecedência, para enrolar até onde a gente está entendendo e tentar achar uma vacina ali onde tivesse mais vantagens, né, para o governo. E agora que a compra da Covaxin foi suspensa, né, as pessoas se preocupam com o que isso significa para a possibilidade de compra de novas vacinas, né, e enfim, se isso pode vir a causar algum problema, né? Essa pergunta da Ana Decloed, desculpa, Ana, não sei pronunciar teu nome. A informação que a gente tem é de que esse cancelamento não chega a impactar o volume de vacinas necessárias. O que a gente tem é muito claro, é a materialização de passo a passo desse desastre que a gente está vivendo.
Então, o primeiro ponto é perguntar, a gente poderia ter um resultado diferente? É muito claro que poderia. A gente poderia ter mais vacinas do que tem hoje? Sim, a gente poderia ter feito. Mais baratas? Também. Qual é a dúvida? Por que a gente não fez isso? Por que o mundo inteiro caminhou para um lado e a gente caminhou para o lado oposto? Até o momento, a gente tem duas hipóteses e que estão sendo, a cada momento, confirmadas. A primeira delas é a da ignorância, da escolha deliberada pela ignorância, que está lá no gabinete paralelo, que está nessa situação alternativa. E você tem também a questão do potencial problema de interesse financeiro ilícito, que está materializado nessa questão da Covaxin e talvez também na discussão da vacina da CanSino. Então, é nessa etapa que a gente está agora. Senador, amanhã a CPI vai ouvir, acho que é Francisco Maximiano o nome, me parece que circula aí pelo Centrão como Max, né? Então amanhã a CPI deve ouvir ele, que é o dono da Precisa, e a gente sabe que essa Precisa, ela se envolveu em outros rolos no passado, prometeu e não entregou medicamento para o Ministério da Saúde, coisa desse tipo. Pensando nesse histórico, é lícito, é justo eu suspeitar que essas compras pudessem sequer gerar uma vacina ser entregue? Quer dizer, os caras iam superfaturar, iam lucrar em cima, e a gente nunca nem ia ver Covaxin nenhuma, já que o dinheiro estava indo para uma offshore em paraíso fiscal que não tinha nada a ver com o laboratório indiano, senador. É uma suspeita válida ou não? É uma suspeita razoável, né? A gente tem aí um problema sério. A gente acabou de receber a notícia de que a ministra Rosa Weber concedeu o habeas corpus, permitindo ao Max permanecer em silêncio. Isso vai prejudicar, evidentemente, a coleta do depoimento, mas a gente deve fazer mesmo assim. É muito claro que esse cidadão está dentro de uma forma de atuar perante o Ministério da Saúde, que envolve atividade política, apadrinhamento político, cooptação de servidores públicos e prejuízo tanto para a prestação do serviço, ou seja, não chega a vacina, não chega o remédio, mas também aos cofres públicos com superfaturamento. É uma situação que, infelizmente, não é nova, né? É uma reprise de escândalos velhos, só que num governo que prometeu ser novo. Não, e numa escala diferente, né, senador? Talvez num momento diferente, né? Você olha e assim, é inacreditável que alguém imagine ganhar dinheiro de forma ilícita no meio de uma crise com as pessoas morrendo. E que o tomador de decisão, que o gestor, escolha esse caminho. É uma coisa, porque assim, o dinheiro que a gente vai perder com desvio, com corrupção, a gente pode ir atrás e recuperar, mas as vidas não. É um impacto severo. Os desgastes físicos causados pela doença, porque 500 mil de pessoas morreram, mas tem mais de 1 milhão de pessoas que certamente vão ter que ter tratamento como eu tenho. Eu passei por internação por Covid, fiquei 12, 13 dias internado, eu passei mais de 100 dias dentro do hospital e continuo tomando remédio, continuo fazendo fisioterapia. Quer dizer, é uma doença grave. Ninguém sabe exatamente os seus desdobramentos. O Brasil já tem mais de 18 milhões de contaminados. Então, quando eu vejo algum pateta levantando a plaquinhas, olha, a gente tem 16 milhões e meio de recuperados. Não, meu amigo, a gente tem então 18 milhões de pessoas que ficaram doentes, 500 mil morreu, e você está comemorando alguma coisa? Isso não faz sentido nem para uma bolha de malucos. Ana. Por falar em patetas, era mais ou menos por aí que eu queria ir. A gente está vendo repetidamente ao longo dessa CPI alguns senadores insistirem em afirmações e até sugerindo e trazendo depoentes para defender coisas que a ciência já há muito tempo comprova que não funciona, como, né, o tratamento precoce com cloroquina, esse tipo de coisa, e todo dia citando artigos que já foram, né, contestados pela comunidade científica, né, levantando questões, dados sobre lugares que não representam a realidade. Como fica a situação dentro do próprio Senado, né, com esse tipo de afirmação? Existe a possibilidade de que em algum momento, né, se percebendo alguma vontade institucional ali do governo de promover o tratamento com cloroquina, essas falas também possam ser responsabilizadas? Eu apresentei no Conselho de Ética a representação em face do senador Luiz Carlos Reis. Eu tenho um excelente relacionamento pessoal com o Reis, mas
ele usa a CPI para reiteradamente apresentar notícias falsas, informações falsas. E isso é criminoso num momento como esse, porque a pessoa acredita naquela informação falsa, vai para a rua, se contamina e morre, ou mata um parente, um ente querido. É muito sério, não dá para fazer joguinho político com esse tipo de coisa. Infelizmente, o histórico que nós temos do Conselho de Ética não aponta para uma punição, ou mesmo para uma enfim, restrição de qualquer modo. A gente tem cidadão aqui que é pego com dinheiro na cueca, o outro é processado por corrupção, e não dá nada para ninguém. Eu acho que o que essa turma inteira deixa de entender é que esse tipo de comportamento institucional desmoraliza o legislativo. E como é que você quer defender a democracia se você está desmoralizando uma instituição fundamental? Da minha parte, é cumprir o papel. Um compromisso pessoal, não permitir que a última palavra seja do negacionista, que seja de quem vai apresentar uma mentira. A gente tem que esclarecer. Então, não é verdade que o estudo do Amazonas, do Instituto de Medicina Tropical, é um estudo criminoso, falso, homicida. Pelo contrário, ele foi premiado no exterior como o melhor estudo científico do ramo no ano 2020. Não é verdade que você tem estudos com meta-análise, com não sei o quê, realmente de alta qualidade, que deem lastro, que validem o tratamento precoce. Não existe. Nenhum dos palestrantes pode tirar o maluco da China. Não tem ninguém que diga que tem um estudo, que tem todos os requisitos e que aponta para isso. É mais ou menos aquilo que o cálculo apresentado pelo professor Pedro Alau, da Federal de Pelotas, indica. O Brasil, se tivesse seguido o comportamento do resto do mundo, teria preservado 375 mil vidas. É uma imensidão. É uma imensidão. Por que não preservamos? Porque a gente resolveu ser uma jabuticaba científica e acreditar nessas maluquices. Senador, numa entrevista recente, acredito que para o UOL, o senhor sustentou que não tem muito como o governo se envolver com o Centrão ou depender do Centrão e sair limpo. Não me recordo exatamente quais foram as palavras que o senhor usou, mas era algo mais ou menos nessa linha, né? E aí eu pararia para usar uma palavra que anda até meio de fora aí do noticiário político nos últimos tempos, que é governabilidade, né? Muito se fala sobre isso. Então, assim, se o governo quiser compor com o Centrão, essas coisas vão acontecer. Um cara como o Ricardo Barros lá vai ter que ganhar o quinhão dele, os amigos dele vão ter que ter um outro espaço no Ministério da Saúde, e acontece tudo isso que a gente está vendo. Se não compuser com o Centrão, o governo fica instável, eventualmente cai. Porque a verdade, o senador me perdoe, mas passa por aí, né? Os governos não caem porque são corruptos, caem porque cometem erros no cálculo político, coisas desse tipo, né? Então, como resolver essa equação, senador, que está assim no cerne, na natureza do sistema político brasileiro? Como é que a gente resolve isso? Com muito trabalho, muita transparência. Tem um caminho que é mais longo, mais difícil, que significa fazer política de verdade. Apresentar projetos concretos, negociar esses projetos com a sociedade e com o parlamento, deixar transparentes as regras do jogo e fazer composições políticas. O que a gente tem hoje, e não é desse governo, já vem de vários outros, o PT foi quem mais popularizou o mecanismo. Você tem compra de base. Eu transformo tudo num balcão de negócios. Eu quero votar o projeto A, eu não vou debater o projeto, eu não vou discutir mérito, não vou conversar com ninguém, eu vou dar um pacote de cargos e emendas e vou ter aprovação ou não. Esse mecanismo viciou o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro é viciado em dinheiro. É muito difícil para mim, que nunca fui político, e hoje sou, explicar para o eleitor que o meu trabalho não é só levar dinheiro para o meu estado. Tem mecanismo para isso, se chama orçamento, tem emendas, tem discussão de orçamento, é transparente, você fiscaliza. Esse jogo eu faço, que é natural, faz parte da atividade parlamentar. Só que eu tenho outros parlamentares que conseguem levar o dobro, o triplo. Só que eles fazem isso submetendo o seu voto e a sua atuação parlamentar ao executivo de uma forma humilhante, covarde e muitas vezes corrupta, claramente corrupta. A gente tem que romper isso, mas dá um trabalho imenso e o pessoal não gosta de trabalhar. A verdade é essa. Quem está hoje no executivo, preguiçosamente, repete os mesmos esquemas. Porque a gente teve uma renovação muito grande em 2018. No Senado, mais ainda. Então, teve um exemplo em 2019 em que a gente levou no Palácio do Planalto as assinaturas de senadores, no número suficiente, a maioria, 42, para mostrar ao presidente, você não precisa fazer a composição com o Centrão no orçamento, não precisa dar as emendas do relator. A gente derruba. Estão aqui as assinaturas. Bolsonaro nem recebeu. Quem recebeu foi o Ramos. E eles fecharam um acordão com o Centrão
porque, na verdade, o general Ramos é o centrão de faca. Entendo. Senador, esse problema que é estrutural, ele passa por uma reforma política? Se sim, de que jeito, em que termos? Como é que o senhor enxergaria uma reestruturação do sistema político brasileiro para que o dinheiro não fosse um fator assim tão determinante como hoje o é? Nós apresentamos em 2019 com um conjunto de parlamentares, ouvindo entidades da sociedade civil com uma transparência partidária, Marcelo Issa, aquela turma toda, tentando renovar todo o sistema. Você precisa ter governança mais transparente dos partidos, distribuição de recursos de uma forma mais qualificada, redução significativa dos tetos de gasto. Não faz sentido o cidadão gastar 10 milhões de reais para se eleger. Ele vai ganhar de salário metade disso, um terço disso. Isso não faz o menor, não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça você financiar uma campanha política de um partido, de um candidato que tem uma ideologia, uma postura com a qual você não concorda. Então, a gente apresentou, isso obviamente não andou, e aí você tem que ter um entendimento de que mudanças desse tipo só vão acontecer num pacote de eleições, como a gente vai ter agora em 22, quando você eleger um projeto de mudança. Então, o Bolsonaro, concretamente, ele vendeu um projeto de mudança, não entregou mudança nenhuma. A gente teve um retorno no tempo, em vários pontos, e uma piora significativa em outros. A gente tem que ter essa energia que vem das urnas imediata, com a renovação que o Congresso recebe, que é sempre na casa de, no mínimo, 40%, e aí você tem condições de, talvez, aprovar uma grande mudança. Eu sou contrário à reeleição, acho que a reeleição prejudica muito. Eu sou contrário ao uso de fundo partidário e fundo eleitoral. Eu acho que talvez você possa até discutir o fundo eleitoral, ou seja, vamos financiar a democracia nas eleições, mas não financiar o dia a dia de partidos, isso não faz o menor sentido. Eu não tenho que pagar nem o cara do cafezinho, nem, enfim, o carro oficial, semi-oficial que é usado por dirigente partidário. São mudanças que a gente espera que venham a acontecer, mas é difícil você mudar um jogo contando com o voto dos vencedores do jogo antigo. E quem está no parlamento é isso, é o cara que venceu na regra antiga. Convencer esse cara a mudar a regra é muito difícil. Ana. Senador, eu queria voltar para as atividades da CPI. Muitas vezes a gente tem acompanhado, né, todos os dias com o público o trabalho da CPI, e muitas vezes as pessoas ficam um pouco frustradas, né, porque elas estão assistindo, esperando grandes emoções, como de fato a gente teve na sexta-feira com a revelação do nome do Ricardo Barros. Mas, por outro lado, muitos outros dias são dias bastante técnicos ou dias completamente frustrantes, como o de hoje, né, em que o depoente se recusou a responder qualquer pergunta, né, apesar das tentativas ali de provocá-lo, de tentar fazer ele sair da sua posição, ele se manteve ali razoavelmente em silêncio. E aí eu vou juntar essa minha pergunta com a pergunta do Luiz aqui no chat, a respeito das outras estratégias da CPI para a investigação dos crimes e das responsabilidades em relação ao andamento à resposta do governo à pandemia. Que outras coisas a CPI está fazendo e a gente não está vendo, que sai, né, desse momento espetacular que é o momento do depoimento. O senhor podia esclarecer assim, para as pessoas que eventualmente estão pensando que o trabalho da CPI é só aquele ali do momento do depoimento? Assim, uma investigação técnica e bem feita, ela tem o depoimento como uma parte que não é tão importante. Como eu disse, é muito raro o depoente sentar lá e se incriminar, ou ser muito taxativo em acusar os outros. Então, as quebras de sigilo, os pedidos de informação, a análise de documentos é essencial. A gente vem fortalecendo esse trabalho, mas com dificuldades, porque não é um trabalho comum no parlamento. Então, as equipes e os parlamentares não estão treinados, eles têm dificuldade. A gente tem hoje mais de 1,5 terabyte de informação. Então, é gigante o arquivo. Isso está sendo tratado e trabalhado pelas equipes que ainda são muito pequenas. A gente vem pedindo quase que todos os dias para o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, para que aumente essas equipes, para que requisite mais gente da Polícia Federal, Ministério Público, CGU, TCU, para que a gente possa ter um corpo técnico que analise isso tudo. E a prorrogação da CPI. Não há como você ter todo esse mar de informações, denúncias dessa gravidade, e simplesmente chegar agora, no início de agosto, e dizer, não, acabou o tempo, foi mal o Brasil, não vamos mais analisar porque o Pacheco não quis ler. Isso não faz o menor cabimento.
A prorrogação dá para dar como certa, senador? Me parece que a gente precisava de 27 assinaturas, já temos o quê? 34, mas há o risco aí de alguém retirar a assinatura agora? O que pode acontecer daqui para frente? A gente tem um problema no momento que foi a resistência do presidente do Senado. Ontem o senador Rodrigo Pacheco recebeu esse requerimento e o regimento interno do Senado é cristalino. Qualquer criança de 5 anos que já sabe ler e vai entender. Recebeu o requerimento, tem as assinaturas, tem que prorrogar. Pacheco, infelizmente, faltou essa aula. Ele disse que vai ler mais adiante, quando for oportuno. Isso não é um juízo que cabe a ele. Ele já cometeu esse erro nesta CPI. A CPI existe porque a gente foi ao Supremo. Eu, o senador Jorge Cajuru, e o ministro Ricardo Barros, e depois todo o pleno do Supremo Tribunal Federal referendou. Olha, está na Constituição, está no regimento, é só ler. Se tem as assinaturas, tem que fazer a CPI, tem que prorrogar. Ele está resistindo novamente. A gente está com a esperança de que ele tenha assim, um lampejo de juízo e faça a leitura e a prorrogação, mas o mandato de segurança está pronto. Se for necessário, será apresentado essa semana ainda. Ele não está aqui para brincar, nem está aqui para fazer joguinho político para agradar governo ou desagradar governo. O parlamentar, as pessoas não acompanham tanto. Ele tem duas funções. Uma delas é legislar, talvez a mais importante, mas também tem a função de fiscalizar. E a CPI é o principal instrumento de fiscalização. Ele me dá algumas ferramentas. Negar esse instrumento é trabalhar contra o Brasil. É inacreditável que um parlamentar qualificado como é o Rodrigo Pacheco faça isso. E é negar a função do parlamento em si, né? Senador, tem uma outra discussão antes dessa, que é o trabalho no recesso, que é a segunda quinzena de julho, se não me engano. A CPI vai trabalhar nesse período ou não? A gente vem discutindo isso. Eu, particularmente, defendo que, no mínimo, a gente faça a parte técnica de análise de documentos. Você pode parar audiências, talvez, porque daí você reduz a quantidade de servidores, mas a análise de documentos não pode parar. É um volume muito grande. A gente não pode deixar isso parado, para não ter um prejuízo depois, no final, de chegar num relatório e dizer, olha, tem esse caminhão de informações que eu não pude ler. Acho que é possível fazer isso. A gente tem reunião ainda hoje do grupo majoritário da CPI para tentar ajustar essas linhas, essas pontas, e eu espero que a gente consiga entregar um trabalho qualificado, sério, e que possa servir para a sociedade. Senador, perdoe minha desinformação a respeito do regimento, mas para a CPI poder manter os trabalhos no recesso, isso depende do presidente do Senado também ou não? Talvez a gente precise de alguma autorização dele no sentido da manutenção de equipe mínima, estrutura. Mas o recesso no meio do ano, normalmente, é o chamado recesso branco, ou seja, um recesso, mas, na verdade, as coisas estão funcionando normalmente. Uma coisa bem recesso à brasileira, né? Recesso, mas não é recesso. Não interrompem prazos, por exemplo. Acho que é possível manter funcionando e acho que não vai ter resistência. Acho que tem um primeiro momento agora de tentativa de agradar o governo, mas o parlamento claramente está vendo a atenção que a sociedade está dando, a expectativa, a importância dos fatos. Eu repito, 500 mil de brasileiros mortos. A gente não pode tratar isso como se fosse uma picuinha política para valer emenda ou cargo. Ana. Senador, a gente, o Brasil tem um histórico de CPIs e de grandes escândalos, né, acontecidos e revelados nessas CPIs, mas nesse momento eu tenho a impressão de que a gente está vivendo algo muito, muito peculiar, né, que é uma CPI que acontece ao vivo na internet. Né, já se foi o tempo em que a CPI era contada no telejornal às 8h30 da noite. Hoje a gente acompanha, manda coisas, se comunica com os senadores, né, virou uma grande piada o amigo internauta, né, enviando coisas para os senadores durante a CPI. De que forma o senhor avalia que isso altera, né, o andamento, influi no andamento da CPI e também no próprio fazer da política, né? Eu vi muita gente durante esses dias me dizer no chat, eu finalmente estou conhecendo meus senadores. Eu não sabia que eles eram assim e falavam assim e se comportavam assim, tinham essa ou aquela posição. A senhora acha que isso pode ter algum impacto para o futuro? Tem, sim. Essa interação ela tem vários aspectos positivos. Maior participação da sociedade, maior transparência, fiscalização, essa coisa de conhecer como se comporta o parlamentar é muito importante. E você tem aquele pacote de propaganda de margarina que é vendido na campanha, mas depois aqui no Senado são 8 anos.
E você vai conhecer justamente nas votações, nos debates, a qualidade daquele cidadão que lhe venderam como uma coisa perfeita lá no marketing, mas que na vida real, às vezes, não atende aquilo que você sonhava. Tem só um lado que é negativo, que é o do espetáculo começar a condicionar os atores, vamos chamar assim. As pessoas começarem a se preocupar em imitar para a rede social, tem uma frase bombástica que vai fazer sucesso, aí você começa a perder o eixo do que você está fazendo. Mas, no somatório geral, é muito bom você ter essa participação. E, assim, os grupos, especialmente de Twitter, estão fazendo um trabalho de fiscalização e revisão de dados em tempo real, que está ajudando. A CPI não conseguiu contratar uma equipe, uma empresa para fazer checagem, e aí a população está fazendo. E isso é bom demais. Tem outro aspecto, assim, senador, que é essa CPI, ela chega num momento que vem, assim, na sequência de um sentimento antipolítica muito forte no Brasil, né? Eu entendo que, em alguma medida, a classe política tenha feito por merecer um certo preconceito e tal, mas houve durante muito tempo, assim, né? Não, política eu não quero acompanhar, eu detesto, faço questão de não ver, né? E esse sentimento foi incentivado muitas vezes, assim. Isso eu acho que eu não sei, minha avaliação é que isso não levou o Brasil para um lugar muito legal, né? E na cobertura da CPI a gente percebe assim, até uma empolgação. A Ana falou desse sentimento assim de descoberta, né? Então é isso que é o Senado, então é assim que funciona. Então é às 4h pouco que começa a ordem do dia. Nossa, eu não sabia. O senhor vê um aspecto positivo nisso também, assim, numa reeducação, uma reaproximação do brasileiro com a política ou não? Sim, a nossa responsabilidade é imensa, porque com a visibilidade que você tem na CPI, você tem uma chance de resgatar essa confiança. Então, por isso, o empenho, o esforço, o rigor que a gente tenta colocar no trabalho para dar essa entrega para a sociedade. A gente tem que resgatar a crença no parlamento, que é uma representação muito mais próxima do que a do executivo, por exemplo. Se você não acredita, como é que você vai valorizar, vai fiscalizar, vai escolher bem? Então, hoje, você tem, para várias pessoas, um retrato mais fiel daquilo que o parlamentar é. Como é que ele trabalha, como é que ele se porta, quais são os fundamentos das suas decisões. Então, esse tipo de situação, quando você linka também com a questão de dar mais transparência para a questão orçamentária, que é outra caixa preta que o brasileiro tem que começar a aprender a olhar. Ninguém precisa virar especialista em finanças, não é isso. Mas a pessoa tem que entender, olha, tem esses tantos bilhões de reais, e por algum motivo não chego na minha rua e não tapo um buraco. Qual é o motivo? É a política. É a má política. É a falta de uma qualificação para ter projetos, para ter fiscalização, para ter um trabalho mais decente. Então, essa conexão, ela se dá em oportunidades como essa, em momentos, né, de uma catarse, uma coisa mais intensa. Eu espero que a gente consiga dar essa entrega. Eu sei que não é o melhor momento do mundo, do seu ponto de vista de pessoas que estão participando do processo. Você tem uma briga gigantesca enfim, de egos, de perfis, de históricos, mas eu espero que, no final das contas, na soma geral, o Senado tenha dado uma contribuição para o Brasil. Esse raio-x, essa imagem, diz, olha, chegamos nesse desastre por isso, mas tem solução. E a solução não pode ser antidemocrática, não cabe isso. O Brasil não pode aceitar, cogitar soluções autoritárias. A solução está, melhore seu voto. Fiscalize mais, coloque gente melhor, e aí você vai ter uma democracia confiável. Ana? Senador, eu tenho uma pergunta sobre o cardápio da CPI. É impossível falar de CPI no Brasil sem ouvir pelo menos uma vez a palavra pizza. A gente tem ouvido menos, eu tenho que ser justa, cada vez menos a palavra pizza. Mas é uma sombra que paira sobre a gente, né? Um medo de que não dê nada, um medo de que continue tudo igual e tudo que a gente está vendo não surta efeito. Tem algo que o senhor possa dizer que apazigue esse medo da pizza? Sobre, é um risco permanente. Ana, é um risco permanente que a gente sofre. Infelizmente, essa forma de atuar do parlamento brasileiro, da política brasileira, ela criou mecanismos que ao longo da história foram utilizados e que converteram em pizza em investigações. E, objetivamente, a distribuição de emendas, a distribuição de cargos, apadrinhamento, apoios políticos para a eleição do ano que vem. Mas o tamanho do desastre, da gravidade dos fatos, e eu acho que também esse acompanhamento mais próximo de vocês e da sociedade está blindando a CPI. Então, o cara tem que ser, me desculpem a palavra, tem que ser muito cachorro
com todo respeito à sua cachorrinha aí, tem que ser muito cachorro para, num desastre desse, fazer politicagem e safadeza. A gente sabe que tem gente que faz, mas eu espero que seja uma minoria e que a gente possa entregar para a sociedade um trabalho decente. Eu acho que o Brasil merece um pouquinho só de esperança. O que já mudou no Brasil em função da CPI, senador? A gente sabe um monte de coisa que não saberia sem ela, mas o que mudou de fato? Algum efeito tem que ter, hein? A gente tem um governo que quer vacinar agora como nunca quis, que está correndo para comprar vacina, está correndo para distribuir vacina, que fala, enfim, agora paga publicidade para defender o uso de máscara, as medidas de proteção, e parou de gastar dinheiro de publicidade para dizer que vá para a rua e se contamine, porque o legal é isso. Então, acho que a CPI colocou, literalmente, uma espada na cabeça do governo, e o governo começou a se comportar um pouco melhor. Está longe do ideal, porque o presidente tem um perfil específico e ele não foge desse perfil. É um cara que usa mentira como método, um método de governo, baseado em mentiras. É claro que não pode dar certo. Pode dar resultado eleitoral na urna, mas de gestão não dá, porque você se limita a cada 30 minutos, a cada um turno, jogar alguma coisa na rede que vai bombar, que vai mobilizar seus seguidores, que vai energizar essa coisa raivosa de nós contra eles. Enfim, a gente está tentando mudar esse quadro, mas vai ser um processo longo. Ana? Acho que eu vou fazer uma pergunta meio inevitável, assim. O impeachment é o único ponto final possível? Ou tem outros resultados aí? A gente já falou de alguns deles agora, né? Mudança de comportamento, enfim, resultado possível na eleição. Mas há o senhor sente alguma possibilidade? Hoje a gente tem aí um super pedido de impeachment rolando, né? Juridicamente, eu acho que ninguém em sua consciência discute que estão postos os requisitos para o impedimento do presidente, né? A gente tem já materializados, não só na CPI, fora dela também, os requisitos para o impedimento do presidente da República. Só que a parte política para que isso aconteça não está posta. E isso passa pelas ruas, pela mobilização da sociedade, e passa também por uma postura do presidente da Câmara dos Deputados. Não tem impeachment se o presidente da Câmara dos Deputados não quiser. É o único, exclusivo, super poderoso, é uma das coisas que você tem que reformar no parlamento. Ninguém pode ter tanto poder sozinho, mas eu não vejo hoje acontecendo impeachment, por mais graves que sejam os fatos, por maior que seja a base jurídica. O que a CPI vai dar nesse processo? A CPI deve ter um relatório muito robusto, completo, retratando vários equívocos e indícios fortes de alguns crimes. Se isso vai gerar impedimento, denúncia por crime comum, aí a gente vai ver no futuro, porque esse quadro político muda muito rapidamente. No quadro de hoje, infelizmente, o destino da maior parte desse material é gaveta. Compreendo. Senador, eu vou colocar na tela aqui, não sei se o senador vai conseguir ver, mas essa é uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada recentemente, né? Mostrando um fato que o senador certamente já conhece. O governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose e quem diz isso é o representante de uma tal de Davat Medical Supply. E aí, no texto, a gente tem informação de que o representante dessa empresa, o nome dele é Luiz Paulo Dominguete, teve um encontro com representantes do Ministério da Saúde num shopping em Brasília. Hoje, na CPI, eu ouvi, inclusive, a senadora, acho que era a senadora Elisiane Gama, solicitando as imagens das câmeras desse shopping para ver quem é que estava nesse encontro. E na história aqui que a Folha de São Paulo nos conta, né, o Luiz Paulo diz que ele foi recebido no shopping lá para negociar propina, para negociar a vacina superfaturada, por um servidor do Ministério, um comissionado lá do Ministério, que esse teria sido indicado pelo Ricardo Barros, mas também um militar do Exército. Aqui a coisa começa a ficar estranha, sabe, senador? Porque eu não vejo o Ricardo Barros indicando militar para o Ministério da Saúde. O pessoal dele costuma ser empresário de Maringá, senador. Nós já identificamos esses personagens, participaram da reunião o diretor da DELOG, que era o Roberto Dias, que chegou ao Ministério indicado inicialmente na gestão Mandetta pelo deputado do Paraná, Lupion, e que permaneceu no cargo por influência do grupo do PP e também de algumas figuras do DEM, segundo a gente conseguiu identificar até agora. O militar é o tenente-coronel Marcelo Blanco, que era o 02 da própria DELOG, era o subdiretor, coisa parecida. Tem uma terceira figura aí, que seria um empresário daqui de Brasília, que não está ainda identificado. A reunião aconteceu, essas pessoas estiveram lá,
A forma de acesso dessas pessoas ao governo também está mapeada e comprovada, foi através de um relacionamento pessoal com militares que atuam no governo. O que falta comprovar, efetivamente, é o pedido de propina, o eventual pagamento, se é que ocorreu, acredito que não, e os desdobramentos disso. A gente já tem algumas coisas concretas. Você teve a demissão, a exoneração do Roberto Dias, você teve a suspensão dos contratos, das tratativas completas, e agora a instauração de inquérito está apurando a Covaxin, e seguramente teremos um inquérito também para apurar na Polícia Federal esse outro caso envolvendo a Tavate. O representante da empresa já está convocado, nós já apresentamos a quebra, já foi aprovada hoje, a quebra de sigilo de todos os envolvidos, para que ele possa entender quem são os verdadeiros articuladores disso tudo, porque um diretor de DELOG não vai negociar milhões de doses de vacina, não é o papel dele. A forma de atuar do governo é absolutamente irregular em todos os pontos. Essa coisa de paralelo, você tem a BIM paralela, você tem a Ministério da Saúde paralela, você tem um negociador paralelo também de aquisição de vacinas. Isso tudo afasta a fiscalização. E, aparentemente, o que você tem é a reprodução de um esquema que já foi utilizado em outros governos estaduais e nacionais também. Senador, como é que sai o Exército dessa história toda, né? A imprensa fala agora em partido do Exército, às vezes unindo as forças como um todo ao governo Bolsonaro, às vezes estabelecendo uma separação entre umas forças armadas que seriam assim mais cheias de bom senso, não seriam negacionistas como é o governo Bolsonaro. Mas, por outro lado, agora você tem militar envolvido em escândalo de corrupção, e você já tinha o Pazuello, que me perdoe colocar nesses termos, mas é uma espécie assim, de caricatura da incompetência. O sujeito especialista em logística que manda a vacina do Amapá para o Amazonas, do Amazonas para o Amapá. Então, como é que sai o Exército disso, senador? Uma coisa que chamou a atenção é que o especialista em logística chegou e manteve o profissional da logística que estava desde Mandetta, indicado pelo Centrão. Então, talvez a especialidade não fosse logística, mas sim acomodação política. A gente tem que separar. As Forças Armadas merecem todo o nosso respeito. É muito normal, natural, que um cidadão que passe pelas Forças Armadas tenha uma boa qualificação, mas esse episódio do Ministério da Saúde mostrou que não garantiu transparência, não garantiu eficiência, não garantiu qualidade, não garantiu nada. Então, só militarizar não resolve, assim como qualquer questão ideológica não resolve. Eu preciso de gente honesta e qualificada. Se for honesto e qualificado, pode ser padre, pode ser militar, pode ser qualquer coisa, não interessa. Eu preciso de gente qualificada e honesta. E daí o serviço vai andar. Faltou o Ministério, sem dúvida faltou. Até hoje, mesmo com o ministro Queiroga, que é médico, um médico até razoavelmente conceituado, quando você pergunta, ele já teve na CPI por 2 oportunidades, quando você pergunta qual é a política pública, quem desenvolveu, quem são os técnicos que dão base para a sua política pública de combate à pandemia, o cara não tem capacidade de responder. Então, no meu manual, isso vai ter que ir para a rua, tem que ser demitido, porque não é possível que, diante da principal crise de saúde da história do país, você pergunte 2 anos depois qual é a política de combate, e o cara diz, não, a gente está fazendo aqui, tem que vacinar, álcool gel, agora tem a família do Zé Gotinha. Pelo amor de Deus, isso é de uma falta de qualificação, de seriedade, que assusta. Eu imagino quem vem de outro país e olha para esse negócio e tenta entender como é que ele está vivo. Ana. Senador, tem um termo que a gente usa muito por aqui, que é a desculpa quântica, que é um recurso de comunicação assim, muito recorrente do governo, né? Então, nós não houve nenhuma tramóia no caso da Covaxin, foi apenas um erro formal, né, o negócio da invoice e tal. Mas se não foi um erro formal, na verdade o culpado foi o Renan, porque ele assinou a emenda, não sei o quê. Mas se não foi o culpado o Renan, então nós já demitimos o responsável, mas se isso não basta, nós cancelamos o contrato. Então nunca aconteceu. Então é sempre assim, não está errado, mas se estiver errado, não fui eu. É sempre essa coisa impossível, né, de acontecer ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, até como delegado também, né? Como a investigação trabalha com essas super narrativas completamente alucinadas que se constroem em cima dos fatos, e no final a gente consegue, com a materialidade das provas, escrever a história do que aconteceu,
ou é preciso ter mais força narrativa para conseguir derrubar esse milhão, sabe, essa montoeira de mentira, basicamente? O Pazuello, daquele jeitão dele, deu uma descrição perfeita desse governo. Né? Tem um Bolsonaro para a internet e tem um Bolsonaro da vida real. E é para a gente fingir que o Bolsonaro da internet não é o presidente, é só um personagem, o da vida real também não faz nada. O que eu tenho defendido e tenho trabalhado para que aconteça é ancorar a CPI em fatos concretos. Eles têm que ser bem materializados, bem amarrados e comunicados para a sociedade. Porque a gente está vendo uma corrida, e a imprensa faz muito isso, e enfim, alguns colegas, atrás do próximo fato, da próxima notícia, da próxima informação. A gente quer uma bomba, o outro fala em bala de prata. Ninguém está caçando lobisomem aqui, está investigando um fato grave, uma pandemia. O que a gente tem de concreto? A quantidade de mortos, a quantidade de contaminados, a conduta do governo, as explicações para essa conduta, isso já está no papel. Isso é uma gravidade imensa. Eu não consigo encontrar uma coisa mais grave para um gestor do que dizer, olha, eu deixei morrer 370 mil brasileiros porque eu não quis seguir o consenso científico mundial. Eu quis seguir o consenso do WhatsApp do tio. Assim, essa é a realidade, já está lá. Então, pode surgir corrupção? Pode, está muito perto de surgir. Pode surgir mais uma prova de um outro maluco que fazia parte do gabinete paralelo? Pode também, é bem provável que aconteça. Mas essa realidade, ela é gravíssima e ela já está provada. Eu acho que a CPI ela precisa ter sobriedade. Acho que o momento do Brasil não é efusivo, não é para coisas mirabolantes, não vai ser show do deputado Luiz Miranda, não é isso. É seriedade, é sobriedade. Olha, a gente está passando um desastre terrível e isso vai custar um preço para uma geração. Eu tenho 3 filhos adolescentes. Eles, graças a Deus, não tiveram um plano de saúde, espero, Deus, que não tenham, mas eles vão sofrer as consequências desse desastre que a gente está vivendo o resto da vida, como eu vou, como vocês também. Então, eu não posso deixar que a gente fique perdido num debate narrativas. Aí o outro grita, aí o consórcio Nordeste, teve roubalheira. É claro que teve, está sendo investigado, teve gente presa. Mas é isso? Com 500 milhões de mortos, eu vou ficar discutindo isso? Eu vou cair nessas armadilhas de disputa narrativa com o Bolsonaro? Não adianta brigar com doido. Ou quem se faz de doido. Não adianta, entendeu? Então, você quer fazer o seu teatro de maluco? Fica aí fazendo. Eu não vou ficar batendo pandeiro para você dançar. Eu vou continuar trabalhando com seriedade e mostrando. Aquele brasileiro médio, o cara normal, que acorda, quer trabalhar, que cuida da família, ele vai ler essas coisas, ele vai entender. Eu podia ter a minha mãe viva, o parente vivo, o amigo, o meu emprego, e eu não tenho, porque o governo que foi democraticamente eleito não funcionou, não teve competência. Por corrupção, por falta de qualificação, como que seja, mas não teve competência. E a gente tem que mudar esse quadro. E eu acho que a gente vai sim conseguir deixar isso bem ancorado. Senador, a fonte do dado é o Congresso em Foco, aí o senhor me fala se está certo esse número ou não. Então diz o Congresso em Foco lá que o senhor apresentou um alinhamento, até acho que esse junho, de 79% dos votos com o governo Bolsonaro. Ao passo que na CPI o senhor é bastante combativo, a gente está conversando aqui sobre a pandemia, a sua atuação é bastante crítica, bastante efetiva, né? Como é que o senhor equilibra essas duas coisas? É pragmatismo? E eu ainda emendaria a seguinte pergunta. Isso não coloca o senador Alessandro numa posição política assim um pouco desconfortável, talvez, não? Não, para mim é bem tranquilo. Eu fui eleito com o compromisso de fazer diferente do que os outros que estavam aqui faziam. Se fosse para fazer igual, era mais barato deixar quem já estava. Até eles gostam mais. O que a gente fez desde que chegou aqui? A gente montou uma equipe técnica qualificada, eu trabalho com um gabinete compartilhado, com a deputada Tabata Amaral de São Paulo, o deputado Felipe Igor do Espírito Santo. A gente divide a equipe para reduzir custos e melhorar a qualidade da equipe. E cada projeto é analisado tecnicamente. Então, a gente tem uma alta produtividade de relatórios, de projetos apresentados, mas também de votos qualificados. Então, a gente sabe o que está votando. E, dentro do possível, você consegue fazer o Brasil andar. Então, eu fui relator, por exemplo, do auxílio emergencial. A nossa relatoria ampliou em dezenas de milhões de brasileiros o número de atendidos. Então, isso é fruto de trabalho qualificado. Eu não nasci numa lâmpada, sou um gênio que está lá. É uma equipe muito melhor do que eu, que me ajuda a fazer um trabalho e que me leva a esses votos. Estão todos afinados com os meus compromissos na campanha e estão afinados com as minhas convicções. Onde é que vai estar essa? Talvez mais interessante que os 79%, 80% são os 20% de divergência. Esses 20% de divergência vão estar na pauta de combate à corrupção, normalmente, de defesa de direitos humanos e a questão, enfim, econômica e social.
esse governo se aliou com o que tem de pior na política do Brasil para destruir o aparato de combate à corrupção. E a convergência, senador, está onde? A convergência está um pouco de pauta econômica. A gente teve uma pauta dificílima, que foi a reforma da Previdência, por exemplo, em que era necessário aprovar uma reforma. A gente tentou fazer a reforma que fosse de menor impacto para as pessoas, mas que salvaguardasse uma linha econômica. A gente tem as medidas todas agora do último ano, que são basicamente de combate à pandemia e que tiveram nossa adesão, nossa participação. E eu acho que a gente consegue trabalhar nisso. É um governo que abandonou as pautas muito precocemente. Você não tem projeto de Brasil do governo. A gente não sabe onde é que o Brasil quer ir, qual é a ideia do governo. A gente tem agora, por exemplo, andando, reforma tributária e reforma administrativa. Qual é o pensamento do governo? Onde é que o governo quer chegar com essas reformas? Quem sabe? Você solta aqui um papel e deixa o parlamento ir navegando e na hora de votar, chega ou não chega um caminhão de emendas e de recursos. Isso não é política de verdade. Isso é a má política que nos levou a esse caos que a gente vive. Senador, dessa posição de alguém que tem uma boa parte dos seus votos alinhados com o governo, mas que combate o governo nesse aspecto negacionista e perigoso frente à pandemia, o que é que o senhor me diz sobre frente ampla, hein? É absolutamente necessário. Vou contar uma historinha para vocês. Eu fui eleito no primeiro turno, fui mais votado no meu estado, e minha candidata a presidente era Marina Silva. Eu votei na Marina. No segundo turno, restaram na urna Fernando Haddad do PT e Jair Bolsonaro. Pela própria formação, pelo entendimento de combate à corrupção, eu compreendia que o retorno do PT seria muito ruim. E votei no Jair Bolsonaro, declarei o voto. Não fiz campanha, não pedi voto, mas declarei o voto, porque eu não acredito em quem se esconde, ou quem sobe no muro, ou que vai para Paris. Isso, para mim, é incompatível com querer ser representante das pessoas. E paguei um preço por isso, porque os bolsonaristas não gostaram, porque eu não fiz campanha, não pedi votos, eu apontei já naquele momento um governo que tem riscos de falta de qualidade do mandatário, do Bolsonaro, que nunca mostrou qualificação individual, um risco autoritário muito grande. Mas eu subestimei esse risco. Por isso eu digo que me arrependi do voto. Eu não imaginei que a falta de competência seria tão grande e que aquele grupo que aparentemente acompanhava o Bolsonaro seria tão frágil. Então, os militares que se imaginava que teriam um cordão de racionalidade e eficiência foi uma balela, não existe. A única coisa que a gente teve de grande impacto foi aumentar o salário dos militares. A questão do combate à corrupção e aquela coisa com o Sérgio Moro também não durou, acho que 6 meses, 1 ano. E assim foi em todas as áreas importantes. Então, hoje eu digo com clareza que me arrependo do voto e acho que é muito importante investir tempo na construção de uma terceira via. Eu não me sinto representado por uma volta do Lula, não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então, agora o trabalho é construir alternativas. É fácil? Não é. São 2 líderes carismáticos, partem de pisos de intenção de voto altíssimos. O político brasileiro não tem escola, tradição de unir, de fazer frente ampla, pelo contrário, a fragmentação favorece as pequenas lideranças partidárias, mas ele vai gastar tempo nisso. Eu acho que é importante para a nossa democracia e para o Brasil. O senador mencionou o arrependimento. Eu gostaria de perguntar, senador, pudesse voltar para 2018, faria o que exatamente? Não declararia voto no Haddad, declararia voto no Haddad e pediria voto para o Haddad, ficaria de fora? Faria o que exatamente, senador Alessandro? Provavelmente eu teria trabalhado mais ainda para que tivesse um outro nome no segundo turno. Mas tendo que fazer a escolha, eu teria que fazer, no caso, já eleito, um debate mais intenso com o povo da minha terra. Não declarar o voto e não votar não faz parte do meu perfil. Eu não consigo fazer isso. Politicamente é muito melhor. Se você sobe no muro e se finge de morto, depois você vai aproveitar o lado que der certo. Eu não consigo trabalhar assim. Mesmo com ônus, eu acho que você tem que ter coragem de dizer, olha, eu estou vendo os 2 projetos, eles têm problemas e eu vou escolher esse. Se tiver essa, triste realidade de Lula e Bolsonaro no segundo turno, vai ser o mesmo processo. Só que agora enriquecido por 4 anos de mandato, onde eu vou ter mais condições de conversar com as pessoas e avaliar. Olha, para o meu estado, desses 2 desastres, qual é o que vai sofrer menos? E aí talvez a moeda mais importante seja a defesa da democracia. A gente não pode jogar fora todo o sacrifício que a gente teve para ter uma democracia de verdade no Brasil. Quem tem um mínimo de conhecimento histórico não pode deixar de rejeitar qualquer chance de autoritarismo. A gente não teria um programa como esse aqui, uma discussão como essa, no regime autoritário. Você não poderia ter um senador que fala o que eu falei nessa entrevista no regime autoritário. Então, a gente não pode ter esse retrocesso.
Se ilude muito quem pensa na solução fácil, mágica, do salvador da pátria, que vai chegar num cavalo branco com a espada e vai salvar os brasileiros. Não vai. Cada um vai ter que cuidar da sua própria salvação, melhorando seu voto, fiscalizando seu parlamentar e discutindo política. Eu acho que a gente está caminhando. Espero que consiga caminhar na velocidade certa. Não, e até mesmo o caso da corrupção, né, senador? O pessoal aí do bolsonarismo ainda gosta de voltar para esse passado mítico da ditadura militar e dizer lá atrás não havia corrupção. Ora, lá atrás não havia recursos para se chegar onde estava a corrupção. Gosto de lembrar, porque esse foi um esforço heróico, né, do diplomata José Jobim, que ousou naquela época denunciar a corrupção no processo de construção da usina de Itaipu, e aí apareceu suicidado um dia, né, em função das informações que ele trouxe a público. É assim que as coisas aconteciam, ou é assim que as coisas acontecem em regimes autoritários, né? Então me somo ao senador Alessandro nessa necessidade de manter a liberdade, né, de falar, de investigar, de fazer acontecer, né? Ana, contigo. Vou voltar de novo para a CPI aqui com uma pergunta muito prática. As pessoas estão muito curiosas para entender o que acontece, se vão acontecer os depoimentos do ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel, e do Luiz Miranda, que solicitaram um depoimento fechado, né? Só com os senadores da CPI. Isso vai acontecer ou tem alguma notícia aí? Sim, deve acontecer, não tem data marcada ainda. A CPI fica no dilema, ela não pode deixar de fazer uma diligência dessa quando o cidadão comparece e diz, olha, eu sei muito mais, mas só falo numa sessão secreta. A gente fica obrigado a fazer. O que eu tive de cuidado, e soltou dos dois requerimentos, do Witzel e do Miranda, nessa volta dele, é que sejam ouvidos na condição de testemunha compromissada de dizer a verdade. Ninguém pode perder tempo com brincadeira, com propaganda pessoal, com bobagem. A gente tem que ter a certeza de que o cara vai sentar na cadeira compromissado e aquilo que ele vai falar vai gerar algum resultado. E eu espero que gere resultados, tanto um quanto o outro tem muitas informações para dar. Essa história da Marielle Franco que ele mencionou, senador, para onde pode ir isso, hein? Pode desdobrar em outra linha de investigação, alguma coisa assim? Eu não consigo ver a CPI fazendo esse papel. É uma investigação de crime de mando, é uma investigação de alta complexidade. Ela não se faz em 90 dias, num ambiente político. É realmente muito difícil investigar esse tipo de crime. É um crime profundamente traumático. Você vê o enraizamento do crime organizado de tal tamanho que eles não se inibem em assassinar uma representante popular. Sabendo a repercussão, sabendo que isso vai dar trabalho policial, que vai ter gente atrás, e eles não se inibiram, cometeram esse crime gravíssimo. Mesmo não tendo concordância política com a Marielle em todas as suas pautas, naquela época eu fazia uma formação com o pessoal do Renove, tinha pessoas do Rio de Janeiro que trabalhavam, conheciam uma trajetória espetacular, uma mulher que tinha uma representatividade muito grande, e é um prejuízo, porque, mais ainda, mulheres, nós precisamos de mais mulheres na política. É essencial você ter essas mulheres em posições de comando, em posições de força. Isso acaba modernizando toda a sociedade. É um efeito positivo para todos. Quando você tira a vida de uma pessoa dessa forma tão terrível, você acaba inibindo todo um grupo que passa a recear com todo motivo esse tipo de enfrentamento que ela fazia com muita coragem. Acho que passa a ser missão de todo mundo cumprir um pouquinho daquela pauta, de denunciar as milícias, de denunciar essa forma brutal de dominação que você tem de territórios e que não é mais só do traficante, hoje é do miliciano e que se infiltra na política, seguindo o caminho mafioso tradicional, né, de você ter ocupação de território e depois ocupação de poder através da infiltração nos órgãos de controle e na própria política. A gente tem que combater isso com todas as forças. Ana? Queria perguntar um pouco também sobre, né, as alianças e as forças que se unem numa CPI em busca, né, da investigação e em busca de descobrir a verdade do que aconteceu e responsabilizar os culpados nesse caso, né? Estou vendo muita gente no chat,
concorda e discorda das suas posições políticas, e nesse momento a gente vê todo mundo e senadores, né, de posições muito diversas, que às vezes as pessoas, né, também não conhecem e tal, atuando juntos, né, num objetivo específico ali de investigação. Como essas conversas se constroem, essas alianças se constroem, para que se superem, né, a divergência que acontece na ordem do dia, não vai parar na CPI? Como eu falei, assim, eu venho de um grupo de renovação política, eu nunca fui político antes. E você tem duas formas de chegar na política. Você pode ficar com a mentalidade de trabalhar para a internet, para permanecer com esse perfil de outsider, que é muito confortável, de você dizer, olha, nada funciona, porque a maioria não quer. Ou você pode colocar a mão na massa, fazer política e tentar compor maiorias, mesmo que pontuais. A CPI é um exemplo disso. A CPI você tem uma maioria que é pontual. São parlamentares muito diferentes, mas que integraram de uma forma inteligente, uma estrutura para a gente poder tocar a CPI. A cada instante você tem um risco de divisão, de divergência, isso é absolutamente natural. O ex-ministro, ex-parlamentar Nelson Jobim tem uma frase que é fantástica. No parlamento você não escolhe seu interlocutor, escolhe o eleitor. Então, todos que estão aqui, goste deles ou não, a imensa maioria deles não teria meu voto, para ser bem sincero, mas eles foram eleitos pelo povo dos respectivos estados. Eu tenho que trabalhar com eles. E se eu quero chegar no final do dia e aprovar um projeto, eu preciso de 41 votos. Pode ser o melhor projeto do mundo. Se não tiver maioria, ele não vai ser votado, não vai andar. E eu não posso me dar assim ao desfrute de sair de casa, deixar minha família, vir para Brasília trabalhar, para ficar aqui fazendo live e curtidas na internet. Eu acho que isso aí é muito pouco. Eu tenho que causar impacto na vida das pessoas. E isso se faz através da política, negociação, discussão, composição, cedendo em alguns pontos, sem abrir mão dos princípios básicos que me trouxeram até aqui. Senador, Oi, desculpa, Ana, manda ver. Posso complementar? Por favor. Eu puxei essa pergunta para a união, né, de senadores muito diversos, como o senhor comentou, dentro da CPI. E no caso do trabalho legislativo, para que as pessoas também conheçam e entendam, né, o seu trabalho, com que frequência o senhor tem uma proposta e se vê abrindo concessões e sabendo negociar e aprovando uma coisa que é mais ou menos o que o senhor queria, mas tem muita de outras pessoas também, porque às vezes as pessoas idealizam, né? Não, a pessoa vai lá e ela vai aprovar um projeto tal, e eu acho que isso deve acontecer com pouquíssima frequência, né? Praticamente todos os projetos precisam de composição. A chave que a gente usa aqui, então, no nosso gabinete, é a qualidade do trabalho de base do projeto. Então, a gente tem condições de discutir o projeto com o colega, mostrar a sua eficiência, o seu impacto na sociedade. E isso consegue levar para uma maioria, ou pelo menos para uma quantidade de votos confortável. Agora, no sistema remoto, isso tudo fica muito prejudicado. A gente está votando online, não tem o debate de plenário, e aquele debate de plenário, que parece uma confusão para quem está assistindo, é muito importante, porque nem todos os parlamentares têm o mesmo tipo de conhecimento. Mas a gente começa a desenvolver com o tempo aqui algumas referências. Então, por exemplo, se eu vou falar em direito, na questão administrativa, o senador de Minas, Antônio Anastasia, é uma referência. Então, quando a gente tem um diálogo no plenário, a Anastasia se posiciona, facilita muito. A gente teve agora a MP da Eletrobras. Eu votei contra a MP. Não sou contra a privatização, mas votei contra a MP. As pessoas me pediram explicação. Eu digo, olha, é muito fácil. O Partido Novo votou contra. O Tasso Gereissati votou contra. O Ariovisto do Paraná votou contra. E essa turma é a favor de privatizar tudo. Se eles votaram contra, você imagina como é ruim o projeto. E foi péssimo o projeto que foi votado e aprovado. Por maioria escassa, mas foi aprovado. Então, esse é o mecanismo. Tem que negociar. Quem ficar preso àquela coisa de, eu tenho um projeto que eu vou ficar defendendo para minha base, vai fazer muito pouco. E esse tempo aqui custa caro, o parlamento é caro. E para quem é honesto, sinceramente, é um desgaste gigantesco. Então, a gente tem que valorizar esse tempo e, na minha visão, valorizar isso fazendo política de verdade.
Senador, no mesmo espírito dessas suas últimas respostas, eu queria dizer que assim, a gente não precisa, sabe, estar em convergência absoluta com ninguém para reconhecer o que essa pessoa tem de bom, né? Eu tenho certeza, eu tenho minhas divergências em relação à Ana, certamente teria minhas divergências políticas ou ideológicas ou divisões de mundo mesmo, assim, com o senhor também, né? Que valores priorizamos, o que colocamos na frente, etc. e tal. Dito tudo isso, né? Feita essa ponderação, eu digo, apesar de qualquer divergência, eu vejo no senador Alessandro Vieira um homem exercendo um mandato a partir das suas convicções, né? E fundamentalmente fazendo um trabalho importante num momento idem, né? E sobretudo exercendo aquela especialidade dele, né? Que é uma coincidência interessante, né? Ter um delegado, ter alguém que sabe inquirir num momento em que isso é tão importante. Então, nesse espírito, eu o agradeço, viu, senador? Sobretudo também pela disponibilidade de conversar conosco aqui. Eu que agradeço pelo espaço. É sempre bom poder ter uma conversa desse tipo, alcançar tanta gente e falar sobre política. As pessoas precisam cuidar mais disso, porque no final das contas é quem resolve sua vida. A gente tem que cuidar mais da política. Maravilha. Ana, alguma mensagem final aí? Não, só queria agradecer a presença do senador e a participação incisiva durante a CPI que representa as perguntas de muitos de nós que muitos de nós gostariam de fazer ali também. Muito obrigada. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, senador. Obrigado. Maravilha. Estivemos aqui com o senador Alessandro Vieira. Ana, quero avisar que na sequência a gente tem o resumo do depoimento do dia, aquele depoimento que não foi ouvido, do Carlos Wizard, disponível logo mais. Falar, esse resumo vai ser fácil de fazer, porque só tem uma resposta, mas acho que é mais complexo do que isso, né? Não, é um pouquinho mais difícil. Eu até me permiti voltar um pouquinho no tempo e inserir aquela história que eu contei do Celso Pitta, que é outro depoimento que eu lembro do depoente que não quis falar, quer dizer, que exerceu esse direito de permanecer em silêncio. Só que acabou um pouquinho diferente a história do Celso Pitta, né? Vai estar no resumo que vai ser liberado logo mais. Podia ter falado desse caso, né? Inclusive, hoje na entrevista. Durante a entrevista? Poderia ter lembrado. É que a gente falou tanto desse caso hoje que fica com aquela sensação de que já falamos demais desse caso, né? Mas é isso, né? Era o que a gente achava que ia acontecer hoje ali, foi um pouco diferente, mas eu volto a insistir, assim, não achava sempre... não, torcia, vai. Então, essa é a questão. Essa é a questão. A gente torcia, eu também torcia. Você acha que eu não quero ver o circo pegar fogo? É bom, é gostoso também, meu, Vossa Excelência vai tomar... enfim, né? Mas não é só disso que se faz uma CPI, né? Não é só desses grandes momentos. Às vezes precisa de uns dias de tédio, de uns dias de... Hoje não foi de tédio, foi de sangue fervendo mesmo, né? De vontade de tacar um sapato na parede, assim, de raiva. Fala, né? Responde, reage, faz alguma coisa. Mas não é só disso, não. Aí tem muito sigilo para quebrar, tem muito telemático para quebrar, tem muito sigilo bancário, fiscal para quebrar, tem muito documento para analisar. Eu gostei muito de ouvir sobre isso, sobre a quantidade de documentos que uma CPI tem para analisar. Dá um pouco de pânico, assim, porque deve ser documento para caramba e precisa mesmo muita gente para achar. Vocês imaginam, para achar, localizar e conseguir conectar as informações que estão ali e tirar dali uma linha, né, investigativa. É um trabalho bastante pesado e bastante complexo mesmo, né, de ser feito. Pois é, Ana, logo mais tem vídeo novo disponível. Quero contar para todo mundo aqui que o Carlos Wizard não falou no depoimento de hoje, a Eva está falando aqui, está reclamando, quer passear. Então vou dar uma atençãozinha aqui para ela, Ana, levar ela fazer o passeio dela, entendeu? E na sequência o pessoal fica aí com o resumo do depoimento do Carlos Wizard. Mesmo que você tenha visto e saiba o que rolou, tá interessante que tenha esse fato histórico aí do Celso Pitta. Tô falando sério, tá sem autoelogio, mas desse eu gostei, porque deu para inserir
deu para inserir um outro assunto no meio, ensinar um pouquinho da história aí das comissões parlamentares de inquérito. Algum recado final, doutora Ana, ou ficamos por aqui? Queria agradecer a presença das pessoas do chat. Hoje também, ao longo do dia, durante a CPI, a gente encerrou meio rápido aí para dar tempo de fazer o resumo, né? E agora, durante a entrevista também, o pessoal do Superchat, muito obrigada pela sua generosidade. E obrigada pela companhia também, pelas perguntas. Foi muito interessante, vocês estavam caprichados hoje. Afiados. Afiadíssimos, muito obrigada. Muito obrigado, beijo, amigo gente. internauta. Amanhã é 10 horas da manhã? Não sei. Eu não vou programar a live daqui a pouco, quando eu terminar meu compromisso com a cachorrinha aqui. Então não acredito. Mas eu ainda não sei. Eu pensei ter ouvido que era às 10 horas, mas eu preciso ir lá na agência Senado checar, eu não pude ir porque... então não sei. Agora, em instantes, a gente programa a live, vocês já vão saber em que horário é, tá? Desculpa não ter informação agora, eu realmente fui de uma função para outra, assim, editei o resumo, a entrevista, agora eu vou programar a live de amanhã. Pelo menos, sabe o quê? A capinha eu já fiz, ó. Tá lá, ó. Não tem não tem foto do Max na imprensa, sabia? Ah, é? Meio que não. A partir de amanhã vai ter. A partir de amanhã vai ter. E você sabe como é que é fotógrafo dentro do parlamento, né? O cara puxou a máscara aqui para tomar um copo de café, já. Hoje, flash, na hora que o advogado do Wizard levantou e foi lá para perto do Omar Aziz, assim, do Omar Aziz não, do Otto, tinha um fotógrafo que estava assim, muito no lance, assim. Eu vi o prazer, assim, eu que gosto frenético, de fotografia, eu vi, assim, aquela coisa assim, de agora que eu vou pegar um negócio. Queria ver essas fotos, depois eu vou descobrir quem que era. Maravilha, então daqui a pouquinho a gente programa a live, na sequência, resumo do depoimento do Carlos Wizard, me deixa passear com a cachorra e daí eu já programo a live para amanhã cedo e a gente vai saber que horas começa o depoimento do Max, também conhecido como atravessador de vacina superfaturada. Ah, não! Supostamente superfaturada. Tá? É isso. Beijo. Obrigado, amigo internauta. Eu não canso dessa imagem. Melhor imagem.